Paz do Senhor, amados. Estamos reunidos nessa noite para estarmos agradecendo a Deus por, em meio de tantas dificuldades, em meio de tantos problemas e processos que temos passado, o Senhor, Ele tem nos estendido assim a sua mão e com grande poder e misericórdia tem nos livrado de todo o mal que tem assolado as nações. Vemos que muitas famílias, muitas pessoas têm sofrido suas perdas e não é fácil nos dias de hoje, mas o Senhor diz que aquele que guarda a tua palavra, aquele que teme em espírito e em verdade o adore, este o Senhor guardará. Que nós possamos mantermos firmes diante de Deus, diante do Senhor e dos seus mandamentos, buscando a Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus também nos diz que chegará o dia em que nem no santuário e nem no templo se adorará, mas o Senhor diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então você no seu trabalho, você na escola, você em casa, no ônibus, na rua, onde você estiver, se você colocar o seu coração diante de Deus, porque o Senhor diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, aquele que louva, aquele que ora, aquele que lê, aquele que abençoa o seu próximo com os seus estatutos e a sua palavra vinda diretamente de Deus. Peço aos irmãos que se unam a nós em oração. Estaremos num período de oração e logo após trarei uma palavra breve para cada um de vocês, para meditação, que vocês possam assim, nesses períodos cujo qual estamos afastados, não estamos unidos dentro do templo da igreja, mas que mesmo distante, ainda próximos, porque o Senhor diz em Eclesiastes 3 que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas, irmãos, menos tempo para buscar a Deus. Isso não relata ali, porque isso é constante, isso é diário, isso é cotidiano, isso tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Oremos juntos. Senhor Deus maravilhoso, te damos graças, Senhor Jesus querido, por este dia, Senhor, por tudo quanto tem acontecido, meu Pai, no mundo, Senhor, que tem se passado, Senhor, dificuldades e problemas, mas o Senhor tem estendido assim as suas mãos, Senhor, sobre os teus. Pai querido, tu tem guardado, Senhor, no meio de tantas maldades que existem, Senhor, tantas coisas ruins vêm acontecendo, mas ainda assim os teus, Senhor, tu tens sustentado sobre as suas mãos. Pai querido, temos a certeza e a fé, Senhor, que cada um que está diante de Ti de joelhos, Senhor, como nação eleita, Senhor, ungidos diante de Ti, meu Pai, pastores, Senhor, membros e todos aqueles, Senhor Jesus querido, independente de cargos, Senhor, mas que se colocam como servos diante de Ti, têm buscado a Ti, Senhor, e isso faz a diferença nas nossas vidas. Que, Senhor Jesus querido, a Tua presença e a Tua segurança, Senhor, se estenda assim aos lares de cada um que está assim nos acompanhando. Pai querido, que a Tua bênção, Senhor, chegue diante do teto, Senhor, de cada um que está ali, Senhor, assistindo. Pai querido, que não somente, Senhor, as palavras possam adentrar assim ao coração, mas que o Teu Espírito venha fazer o mover, Senhor, e mover também, meu Pai querido, dentro de Ti, Senhor, em todo o tempo. Pai querido, sustenta, Senhor, a cada família, a cada ser, Senhor, que tem buscado diante de Ti. Cada igreja, Senhor Jesus querido, que tem lutado pela sua sobrevivência. Mas sabemos, Senhor, assim como Tu disse lá atrás, meu Pai, que a Tua igreja será firmada como Pedro, na rocha. Nós estamos hoje, Senhor, firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E em Ti estão os nossos preceitos e os nossos conceitos. Vem de Ti a nossa força, vem do Senhor o nosso querer, Pai querido, e nada, Senhor, que venha ofuscar o brilho do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, meu Pai, mas que todos, Senhor, ainda aqui distante, juntos de Ti, meu Pai, em espírito e em verdade, porque o Senhor disse uma vez na cruz do Calvário, Senhor, que ali o Senhor estaria subindo, meu Pai querido, mas estaria enviando o Seu Consolador, Senhor, para estar conosco até o final dos tempos. E o Senhor tens assim cumprido esta palavra, porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus querido, que a Tua fidelidade, ela dura de geração em geração.
E Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque tem se estendido até as nós. Pai querido, as suas bênçãos têm nos alcançado, porque estamos nós, cada um, Jesus querido, guardado por Ti, Senhor, libertos por Ti. E sabemos, meu Pai querido, que no Senhor está a nossa segurança. Nós assim, Senhor, te agradecemos. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar com vocês aqui em Salmos, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 11. O tema da palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Comecemos com o título do livro que diz: Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano cântico. Versículo 1 em diante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos moradores do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esse livro, esse capítulo em específico, ele fala sobre a grandeza do nosso Senhor. Ele fala da fortaleza que existe no Senhor. Ele diz aqui para nós, em poucas palavras, que nós não devemos ter medo. Porque, como diz aqui, o Senhor dos exércitos está conosco. Irmãos, em uma maneira simples de se ver, quando vemos que existe guerra entre nações, exércitos de diferentes nações se unem ou se aliam ou se atacam entre si. Mas o Senhor, Ele não tem um exército. A palavra dele diz: o Senhor dos exércitos. Isso é plural, irmãos. Significa que o Senhor, Ele luta por ti com todo o seu poderio que Ele tem. E não há na terra, irmãos, ser vivente que possa impedir da bênção dele chegar até você, da cura dele chegar até você, do livramento dele se estender até você. Nada impede de Deus agir sobre a sua vida. Ainda quando tudo pareça que está perdido, o Senhor diz que há esperança para a árvore, ainda que cortada, se as suas raízes estiverem sobre os rios de águas vivas, ela florescerá. Ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja caindo, irmãos, caído no momento de dificuldade, já não acredita mais em nada, mas se as suas raízes, isto é, se a sua fé, se os seus princípios, se o que você acredita está firme em Deus, você vai ser vencedor, você vai crescer, porque o Senhor, quando Ele prova alguém, irmãos, Ele não passa por um vale florido cheio de frutos, não. Ele testa a pessoa no deserto, na seca, onde não tem o que comer e o que beber. É o sol de 40 graus escaldantes e uma noite fria, completamente oposto. São os extremos que o Senhor nos leva, muitas vezes para provar a minha e a sua capacidade, para ver o quanto nós estamos firmes diante dele. Que nós possamos nos ater nesta passagem, no versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, Ele é o nosso refúgio. Aquele momento onde você está sendo perseguido,
Você olha de um lado ou do outro e não tem onde se esconder. Mas Deus está em todo lugar. Ele é o seu refúgio. Não importa onde você esteja, Ele está te guardando. Deus é a nossa fortaleza. Irmãos, qual castelo, ainda que com grande muralha, é difícil para qualquer exército abordar o seu interior. Assim somos nós. Deus é a nossa fortaleza. Significa que aquilo que existe dentro de nós, o nosso interior, a nossa fé, nossa vida, seja ela como corpo, alma e espírito, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele está à nossa volta, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo o mal. Ainda que tudo se oponha diante de você, ainda que você acredite que o problema é grande, irmãos, tenha certeza que ainda que você esteja sendo atacado por diversos os lados, o Senhor continua após uma vírgula e diz: socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, o socorro ele chega quando você precisa. O socorro ele chega quando você necessita. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e pedimos para que Ele faça coisas por nós, mas às vezes não é o tempo de Deus. Não é aquele tempo para aquela questão. Às vezes olhamos para coisas tão grandes e pensamos que Deus não está nos ouvindo, mas deixamos passar desapercebido as pequenas coisas que o Senhor faz que nos mantém de pé. Certa feita, um homem levantou um grande castelo de pedras empilhadas. Todos se admiravam com todas aquelas pedras grandes, colocadas uma sobre a outra, com de tamanha e devida perfeição. Mas aquele homem disse, certa feita, antes de dizer, ele disse: qual a pedra que estabiliza melhor esta questão? Não era um problema de matemática. Todos olharam para a base mais espessa. Esta pedra, essa maior. Aquele homem tirou a menorzinha, que desestruturou toda aquela pirâmide de pedra. E ela caiu. Muitas vezes esperamos de Deus algo grande, extremo, para dizer que Deus é na nossa vida. Mas Deus faz coisas pequenas por você todos os dias, que são maiores do que as coisas grandes que você acredita. Às vezes aquilo que você quer, irmãos, às vezes aquilo que você acha que precisa, não é o que Deus tem para você. Deus tem algo melhor. E parte do princípio de você entender que tudo que o Senhor coloca sobre a sua mão é de grado, é dado por Deus, e Ele tem sempre o melhor. Nós vemos muitas vezes caminhos diferenciados e pessoas que se colocam diante da direção e no momento de tomar a sua decisão, às vezes nos enganamos. Achamos que o atalho é mais conveniente, mas esquecemos que Deus ele não corta caminho, irmãos. Deus ele é direto. Vou usar um exemplo que o Senhor diz aqui firmemente, que nós possamos ser como a flecha. A flecha ela é de modo muito lindo. Ela, para ser atingida ao seu ápice de velocidade, distância, e para ter uma margem de acerto, é necessário uma postura, é necessário alvo, é necessário direção, mas acima de tudo, a certeza que você está mirando no alvo. Que nós possamos ser não somente como a flecha, porque a flecha é um instrumento, mas que nós possamos ser como arqueiros, determinados, firmes e certos de que estamos mirando no objetivo, e esse objetivo é Cristo. Firmes com Deus, na paz do Senhor, que nós possamos trazer para as nossas vidas a certeza de que Deus é conosco todos os dias das nossas vidas e que sem Ele nós não somos nada e com Ele nós somos tudo. Ainda que você acredite que você é o menor da sua casa, lembre-se, Davi era o menor e ainda assim foi consagrado como rei.
Não deixe se levar pelo julgamento alheio. Deixe que Deus fale dentro de você. Dê ouvidos à voz do Senhor, lendo a Bíblia. No momento da dificuldade, você vai abrir. E ele não deixará de ser um livro para ser a boca do Senhor, falando com você. No momento da adversidade, peça sim oração, mas não se esqueça que o dono da sua vida espera por você. Agradeço a todos o tempo, a compreensão. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nos dê um mês abençoado e que esse problema que aflige o mundo, o Senhor possa colocar um fim. Um fim porque precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém.